falar para vocês. Primeiro, quero acolher quem está acompanhando a gente pela internet, no tempo que se chama hoje, que você está conosco, e que Deus te abençoe nesse novo ano que está começando. Eu quero compartilhar com vocês algo que, assim, nos últimos anos eu tenho meditado exatamente nesses versos que eu vou ler com vocês, e eu tenho me feito algumas perguntas, de forma que se eu fosse compartilhar com vocês tudo que eu tenho pensado sobre esse texto, a gente não ia conseguir fazer isso, senão no ano inteiro. Mas eu comecei o ano, né, pensando nesse texto, e que eu quero dividir com vocês, está no Salmo 61, versículos de número 1 a 4, diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra eu clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido alto refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. É um salmo de Davi, e eu gosto da tradução da King James Version, para esse verso 2, que diz: do fim da terra eu clamo por ti, no abatimento do meu coração. Quando é que a terra chega ao fim? Essa tem sido uma grande pergunta, e eu não estou falando geograficamente, né? Geograficamente, a gente pode dizer que a terra se limita com o mar. Se você olhar de uma forma mais teórica, como nós somos um globo, tem terra em todo ele, até debaixo da água tem terra, então a terra não teria um fim. Mas para nós, seres humanos, a terra tem um fim. Tem um momento em que a gente diz: olha, agora não dá mais. Mas o problema é que a gente demora muito tempo para decidir quando é que chega o fim. E esse texto, e o tema do que eu quero abordar com vocês nessa manhã, lembra que de manhã a gente tem uma palavra muito objetiva, prática, para a gente ter um tempo juntos tomando um café, que hoje eu pretendo que a gente também tome esse cafezinho juntos e conversemos um pouco mais. Eu queria falar para vocês sobre o começo no fim. Geralmente, quando é o fim, não tem começo. Acabou. Mas esse texto fala o seguinte: olha, a terra vai chegar no fim, para mim, já chegou no fim, mas, Senhor, me leva para outro lugar, me põe de outra forma, me eleva numa rocha que eu não posso atingir. Então, esse texto fala sobre o começo, quando já chegou o fim. Eu creio que a história da ação de Deus na vida humana é basicamente isso. Deus age quando chegou o fim para nós. Nós dissemos: olha, eu já não posso mais. Eles: é verdade, eu vou agir. Esse texto fala muito sobre as impossibilidades, e eu fico imaginando, das várias alternativas que o Davi teve, há um episódio em que ele está fugindo de Saul, aí ele chega num penhasco, porque os relevos em Israel são muito acentuados, ele chega num penhasco, ele vai ser capturado, e aí chega uma notícia: os filisteus invadiram a terra, e Saul tem que voltar, e ele escapa naquele lugar. Há muitos momentos em que a terra chega ao fim. E eu queria, em primeiro lugar, falando sobre o começo no fim, eu queria falar sobre o fim da terra. Que fim da terra é esse? É isso que eu queria compartilhar com vocês, sobre o que eu venho pensando. Sabe, às vezes a gente olha e fala assim: pô, esgotou toda a possibilidade que a gente tinha, não tem mais o que fazer. E eu acho que é interessante que na caminhada dos discípulos com Jesus, isso acontecia o tempo inteiro, né? Eles tinham que atravessar o mar, o vento, as ondas, era impossível eles terminarem. E aí Jesus entra no barco. Jesus está no barco, as ondas estão fazendo com que o barco comece a se encher de água, e aí Jesus vem e fala: vento, fica quieto, mar, se acalma. Jesus está na frente de uma multidão faminta, e ele começa a fazer uma consulta aos discípulos: e aí? Como é que nós vamos dar de comer para eles? E ele diz: não tem como. Tudo que a gente pode arrecadar num ano é insuficiente para fazer isso. A gente tem uma grande dificuldade de aceitar que o fim chegou para nós. A gente não quer aceitar isso nunca. E esse é o problema, porque a gente nunca evolui.
é porque a gente quer continuar fazendo a mesma coisa sem admitir que a gente chegou no fim. Mas o fim é quando não há mais caminho, não há mais como caminhar. Na frente você tem um abismo, no abismo você tem o mar, no mar você tem ondas bravias e não tem mais o que você fazer. E é muito difícil a gente admitir que o fim chegou. Se a gente admitisse isso, a gente podia ser abençoado em muitas das oportunidades da nossa vida, mas a gente continua tentando fingir que o nosso fim não chegou. É duro falar que algumas profissões, ou quase todas as profissões, passam por isso. Só o profissional é que não sabe que o fim dele chegou. Todo mundo já sabe. Ele não consegue mais exercer a medicina, a advocacia, o pastorado, porque ele está obsoleto. Algumas coisas aconteceram com ele, ele não conseguiu superar isso. E aí o fim aparentemente chegou. Não há como caminhar. Não há mais forças. Diz assim, não, mas eu vou me renovar, eu vou fazer uma coisa nova, Não há mais força. Você está cercado e não há o que fazer. E é isso que Davi diz, e eu quero dizer isso, olha, eu estou no fim da terra. Senhor, eu estou num lugar tão longe, que eu agora estou clamando, eu não estou falando baixo, eu estou gritando, porque meu coração está abatido, porque eu não tenho força mais. Como é que eu vou fazer? Então, quando a gente começa o ano, a gente deu uma renovada, né? Eu acho que todo mundo quer fazer alguma coisa para mudar a vida, né? E às vezes ele vai para a praia, tira umas férias, ou às vezes ele, sei lá, imagina muita coisa, mas quando ele volta, ele não tem mais força. Não há caminhos, não há força, e ele também não tem mais o que fazer. Por quê? Porque ele já fez tudo o que ele podia ter feito. Se ele pudesse fazer mais alguma coisa, não seria o fim. Mas eu já me conectei com as pessoas, eu liguei, eu entrei na internet, eu publiquei as mensagens, eu fiz tudo o que eu podia, mas não aconteceu nada. Não há mais o que fazer. O fim da terra é quando não há mais o que fazer. E, por fim, o seu coração está abatido. O que é isso? Coração abatido significa depressão, significa desesperança, significa que você já não tem mais recursos. Quando isso acontece? É quando a gente vai deixando que a vida passe e a gente não percebe que toda a terra tem um fim. Toda a terra tem um fim. É isso que a gente não... É difícil para a gente entender isso, mas toda a terra tem um fim. Toda a terra chega a um limite. E quando a gente não entende isso, e quando a gente quer ser onipresente, onipotente, onisciente, quer assumir o lugar de Deus, a gente não sabe que a terra que a gente está caminhando tem um fim, sabe? Mas eu queria também dizer para nós hoje que estamos aqui, para você que está acompanhando a gente na internet, é que todo começo vai ter um fim, mas a obra de Deus, ela não tem fim. Ela nunca se acaba. Eu e você não vamos ter fim. Deus nos criou e diz, não, vocês não vão ter mais fim. Vocês vão viver ao meu lado para sempre. Né? Mas como é que eu posso experimentar uma obra de Deus quando eu estou no fim da terra, meu coração está abatido, eu estou clamando, eu estou suplicando, eu estou elevando a Deus a minha oração? Primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer que a terra chegou ao fim. Não dá mais. Eu fiz o que eu podia, mas eu não posso mais fazer nada. Não está mais no meu alcance fazer nada. Chegou o fim. É isso. Sem o Senhor agir, não tem o que eu possa fazer. Chegou o fim. Né? Por quê? Se você não reconhecer que chegou o fim, nunca vai haver um novo começo. Porque você vai sempre continuar tentando estender uma terra que não vai se estender. É preciso assumir que o fim chegou. Que algumas coisas que você tentou não vão acontecer, que algumas coisas que você espera não vão acontecer, e que os caminhos que você queria trilhar, eles não vão te levar onde você espera. Se você não entender isso, nunca vai haver um novo começo. Queria falar isso muito seriamente para você que está acompanhando a gente aqui. Tem muita gente que está preso em algum momento do tempo. Está ali, ficou preso em algum lugar. Ou na década de 80, da de 70, 90, entendeu? 2000. Ele está preso naquele momento, que para ele é mágico, e ele quer que aquilo continue.
Mas a vida não funciona assim. Algumas pessoas ficam presas em momentos trágicos, um divórcio, a perda de alguém muito querido, ela se prende naquele momento, ela não consegue se soltar mais, o fim, chegou o fim, não há mais possibilidade de um novo começo. Para que isso aconteça, é preciso que você deixe que a graça de Deus penetre num coração que está abatido, nas fronteiras do seu coração. Nosso coração tem fronteiras, ou tem lugares, abrigos, recursos, lugares onde são inexplorados para nós. Não para Deus, mas para nós são. E eu acho lindo quando Davi diz: Senhor, eu estou no fim da terra e meu coração está abatido. Eu estou num processo de depressão, de tristeza profunda. Meu problema não é só ter chegado ao fim da terra, é que o fim da terra também está no meu coração. Meu coração não consegue encontrar um novo começo. E é preciso que a gente encontre novas fronteiras no nosso coração. É preciso que a gente encontre um novo começo no nosso coração, ou que a gente permita que Deus haja de tal forma que um novo começo surja para nós, porque nós não estamos vendo. Ele diz: pois tu tens sido meu refúgio. Eu gosto da palavra refúgio. E tenho medo quando as pessoas traduzem refúgio por esconderijo, sabe? A Bíblia até usa isso como sinônimo, mas sempre dizendo o seguinte: não que é um lugar escuro, um lugar onde você não pode ser visto. Refúgio é abrigo, é lugar onde você pode dizer: olha, aqui eu estou seguro. A segurança não é ficar escondido. A segurança que ele vai dizer daqui para frente é Deus. O Senhor tem sido meu refúgio, o Senhor tem sido meu refúgio, e o Senhor tem sido a força contra os meus inimigos. Há um momento em que a gente não quer ver torre forte, diz ele, contra os meus inimigos. A gente não quer ter inimigos. Eu não quero ter inimigos. Mas hoje os inimigos são gratuitos. Basta você dizer que o azul é verde, ou que o verde não é tão verde, é azul, surge um inimigo. Surge alguém na internet dizendo: não, você está falando isso aí, é preconceito e tal. Então hoje parece quase impossível ser inimigo. E ele usa um termo que só faz sentido da Idade Média, né? Na Idade Moderna nem tanto mais, mas da Idade Média para trás, que é uma torre forte. O que é isso? Quando a cidade tem uma torre, ela está mandando uma mensagem, dependendo do tamanho da torre, dependendo das fortificações, dizendo: olha, aqui é inexpugnável. Você vai lutar, que a primeira coisa que você vai ter que lutar contra as pedras. Não é fácil, né? Ou seja, o Senhor é forte. Você não tem força? O Senhor é forte, tem poder. O Senhor tem graça. Você não tem mais jeito de sorrir por causa do seu coração? O Senhor tem graça. O Senhor revela quem Ele é, quando você se abre para essa revelação sobre quem Ele é. E a vitória nesse nome bendito. No nome desse Deus, a vitória para você que chegou no fim da terra. Segunda coisa que eu queria falar com vocês é sobre ser elevado por Deus. Eu lembro que fiz uma viagem com os amigos há muitos anos atrás. E eu dei algumas orientações sobre mergulho livre para eles. Eles estavam numa região rasinha, e eu estava olhando para eles de um lugar muito escarpado, e eu pensei comigo: puxa, eu posso ficar mais perto deles se eu conseguir atravessar esse penhasco aqui. Eu só tenho que dar um salto. Foi um desastre. Porque eu realmente consegui dar o salto, e do lado de lá eu consegui escorregar na pedra e fazer um rasgo na minha perna gigantesco do lado de lá. E eu falei: puxa, melhorou rápido até para o que eu esperava, mas eu saí arrasado, porque eu achei que eu conseguia ir para o outro lado e alcançar, para acompanhar o mergulho lá livre que os meus amigos estavam fazendo, mas eu não consegui. Eu não consigo me elevar. Tem religião que está dizendo o seguinte: não, você vai se elevar, você vai ficar grandioso, você vai ficar uma pessoa melhor, você, puxa, divinize-se.
você não consegue se elevar. O texto diz, há uma rocha que é alta demais para mim, para eu atingir. Me põe nessa rocha, porque eu não consigo chegar nela. Então, o nosso grave erro é a gente achar que a gente consegue se elevar, que a gente consegue chegar no lugar onde Deus está, ou no lugar onde Deus planeja que eu esteja, e eu não consigo chegar. Eu preciso literalmente do que o texto diz. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Eu não posso chegar lá, a menos que o Senhor me eleve. O plano de Deus é muito superior ao nosso plano. A gente faz um planinho, fala assim, não, vou fazer um projetinho aqui, vai ser uma bênção. E aí, quando o projeto começa a se desenvolver, você fala, puxa, mas eu não tinha imaginado que isso era isso, que podia acontecer aquilo, né? O plano de Deus é muito mais alto, os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Então, quando você fala assim, Senhor, eu quero subir, ele olha e fala, filho, você está subindo uma escadinha. Você está achando que é isso que é meu projeto para você? Já Davi diz, Senhor, eu quero chegar na rocha, mas ela é alta demais para mim. Eu estou num penhasco, eu não consigo atravessar o penhasco, se o Senhor não me elevar. O que o texto diz é que eu preciso ser alçado, sabe? Tirado de um lugar e colocado em outro. Deus tem promessas, Ele tem planos para mim, mas eu não consigo chegar lá. Como é que eu posso chegar nesse lugar? Se eu olhar para mim mesmo, eu fico desesperançoso. Mas quando Ele é a minha esperança, eu chego à conclusão de que é possível, sim, que Ele pode me levar para esse lugar. Eu preciso de uma rocha. E a nossa vida é muito passageira. A gente quer criar relacionamentos, é uma expectativa humana ter relacionamentos duradouros. Mas a gente vai olhando as coisas como elas estão acontecendo e a gente não consegue. Parece que as coisas são muito passageiras. Eu preciso estar na rocha. A areia não serve. Na areia eu não consolido nada. Na areia eu não posso desenvolver nada. Eu preciso de uma rocha. E quando eu estou fazendo relacionamento, estruturando minha vida na areia, em coisas que eu acredito que vão ser duradouras, mas são areia, eu não vou conseguir fazer nada. Porque o tempo inteiro eu fico tentando mudar minhas conexões para eu me manter firme, mas eu estou escorado no lugar errado. Eu preciso da rocha, ser alçado para uma rocha. Elevar-se não é um trabalho humano. Sempre a filosofia propõe que você se eleve. Toda boa e positivismo humano fala que você se eleve. Mas elevar-se é um trabalho divino, onde Deus começa a colocar para você uma proposta de você ser outra pessoa, que você não é. E literalmente é isso, gente. Eu quero compartilhar com você que está acompanhando aqui a nossa mensagem de hoje, é que eu lembro que quando Deus começou a operar muito poderosamente na minha vida, eu tinha uma resistência muito grande ao que Ele queria fazer na minha vida. Eu estava lá no primeiro ano de seminário, era um adolescente quase, e o que Deus queria fazer é me tornar outra pessoa, mas os meus valores, o que eu queria não era isso. Deus quer me conduzir por outros caminhos, mas eu não quero. Eu já estou acostumado com os meus próprios caminhos, né? É engraçado que quando você pode, você escolhe uma marca de jeans, uma marca de calça, de sapato, de tênis, e se você puder, você vai continuar com ela o resto da vida, né? O trabalho divino é me ensinar a depender dEle, a dizer, Deus, só o Senhor é que pode me elevar. Só o Senhor pode me tirar da vida rasteira. Eu fico impressionado quando chegam essas comemorações de final de ano, que as pessoas estão em busca de sentido, alegria, esperança. E às vezes elas estão simplesmente se enterrando cada vez mais nas suas crises, nos seus problemas, porque elas não conseguem encontrar esperança. O trabalho divino é fazer com que Deus esteja em mim.
o tempo inteiro. De forma que eu tenha sede de Deus, que a vontade de Deus seja a minha vontade, que o caminho de Deus seja um caminho para mim e que eu seja um novo homem, uma nova mulher. Não mais quem eu era, não mais quem eu desejava ser, como eu imaginava anteriormente, mas agora um novo homem, revestido de um novo poder, que não é independente da pessoa de Deus, mas que na pessoa de Deus se renova em você. Ele diz: Senhor, eu quero que tudo isso aconteça, que o Senhor me leve para esse lugar alto. E aí eu já falei, porque o Senhor é meu refúgio, e o Senhor é uma torre forte contra o inimigo. Mas aí ele chega no verso 4 e diz: que eu assista no teu tabernáculo, para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Onde é o lugar do santuário? Davi passou um tempo muito grande da vida dele fugindo, lutando contra inimigos. Quase que a sua história inteira foi assim. Só que é interessante que em alguns dos salmos, ele vai dizer que o santuário está no deserto. Eu te contemplo no santuário, mas ele está no deserto de Judá. O santuário é você, o santuário sou eu. E eu preciso ser esse lugar onde Deus controla tudo, dirige tudo e glorifica o seu nome. A gente brincou muito nas férias, né? Nos momentos que não eram tão bons assim. Glorifique, né? Glorifique a Deus. Glorifique, glorifique. Deus quer tomar o controle de tudo, não porque Ele tenha esse desejo, mas porque é a maneira dele te abençoar. O santuário é você. E tudo que você é, pode glorificar a Deus. Então, Senhor, que eu seja uma pessoa que te assista no seu santuário. O que significa isso? Como é que eu posso assistir a Deus? Engraçado, porque Deus não precisa de nada, muito menos de um assistente. Mas quando você se dispõe a ser um assistente de Deus, Deus começa a revelar a sua vontade. Quando você resolve passar na frente de Deus, não tem mais jeito, você está perdido. Então, estava falando com um jovem pastor sobre as questões emocionais do ministério, sobre a questão do aconselhamento. Eu estava conversando com ele que a gente não é o médico, a gente está na recepção, para indicar para as pessoas que o médico vai atendê-lo, vai marcar uma consulta com ele, vai marcar uma hora com ele e vai atendê-lo. Mas eu não posso atendê-lo, eu não posso curá-lo, eu não posso fazer nada. É como diziam os apóstolos, é no nome de Jesus que esse homem foi curado. Ele é o médico dos médicos, sabe? Como é que eu posso fazer? Eu sou assistente. Eu estou aqui só para fazer o que o Senhor mandar. Manda que eu vou fazer. Ainda falando do deserto, quando Davi está fugindo, ele diz assim: eu te contemplo no deserto. O santuário é quando você começa a entender que todo lugar é o lugar onde Deus está, e que você pode olhar e você vai ver a obra de Deus naquele lugar onde você está. As pessoas, elas estão sempre vivendo um maniqueísmo, uma luta entre o mal e o bem. De vez em quando meu filho, ele começa a perguntar sobre esse negócio entre o mal e o bem para mim, e eu falo: filho, não são forças iguais. O bem e Deus está em toda parte. O mal vai tentar se manifestar também, mas ele não tem o mesmo poder. Eu preciso contemplar o santuário. Eu preciso assistir isso e ver que em toda parte Deus está. Quando eu vejo isso, nós estamos abordando o tema de ser elevado por Deus. Eu começo a ser elevado por Deus, a entender que Deus está comigo e que Deus está em toda parte. No abrigo das tuas asas eu me refugio, diz ele. No abrigo das tuas asas, verso 4, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Quantos problemas eu e você temos agora no começo do ano? Talvez você está começando o ano, um ano impossível. Você fala assim: o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver esses problemas? Situações sem solução, sem solução.
Quantas vezes eu fui procurado por pessoas para compartilhar os problemas delas, e enquanto elas estavam contando o problema, eu pensava dentro de mim, isso não tem solução. Mas quando estava terminando a fala da pessoa, eu me sentia movido a dizer, existe solução. Quantos erros nós cometemos? Quantos erros cometeram conosco, e dá uma sensação que a gente está num looping, sabe? Aquela ida e volta sem fim, no mesmo lugar. Até que você encontra esse exemplo muito lindo das asas, né? A gente que não tem um contato com pássaros, a gente acha que as asas dos pássaros, elas são só para voar, eles batem e é isso mesmo. Mas a asa para os pássaros significa sim voar, mas também significa acolher, puxar para perto, pôr debaixo do abrigo, enfrentar o inimigo, dizer, olha, o problema é meu, você quer mexer com os meus filhotes aqui? O problema é meu, você vai mexer comigo. As asas estendidas significam tanto o poder que a ave tem, quanto também a alegria dela. As aves esticam suas asas para mostrar que elas estão felizes também. Senhor, as tuas asas para mim são o meu abrigo, o lugar da minha segurança. Do teu lado eu vou estar seguro. Pode estar acontecendo o que acontecer, a tempestade que for. Se o Senhor estiver comigo e eu estiver com o Senhor, eu estou seguro. É o lugar da renovação. As asas das aves são onde elas abrigam os filhotes, a novidade de vida. É o lugar da renovação. É o lugar da esperança. É o lugar onde Deus vai acolher você e dizer, filho, eu estou com você. Vem para perto. Tem esperança. Estou com você. É um Adi no deserto. É um rio no deserto. Quando você não acredita em mais nada, você fala assim, não, agora eu estou perdido, não tem mais o que fazer. Surge um rio no deserto. De repente, no meio do deserto, vem a chuva e surge um rio de novo. Gente, o que eu queria compartilhar com vocês, o que eu fiz nesse tempo juntos aqui, é dizer o seguinte, que a gente não sabe quando é o fim da terra. E geralmente a gente diz assim, o fim da terra chegou. E ainda tem mais terra para percorrer. Mas às vezes, você acha assim, não, eu tenho mais terra para percorrer. E a terra chegou ao fim. E você não sabe o que está acontecendo. Mas hoje eu e você somos convidados a entender uma coisa muito clara. Que é nesse fim da terra que Deus começa uma obra nova, de elevar você para a rocha, para começar uma nova história, um relacionamento de abrigo, de esperança, de significado e de sentido. E essa é a minha palavra para você, nesse tempo que se chama hoje, para que Deus seja a sua esperança, seu abrigo, a novidade de vida, nesse ano, nesse tempo que você está ouvindo essa mensagem, em que tudo comece novo para você, em nome de Jesus. Queria convidar vocês para ficarem de pé. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do João, do Vitor, quero te agradecer pela vida do Max e pela minha vida. Quero, Senhor, te agradecer pelas famílias que estão aqui representadas. E quero pedir, Senhor Deus, que a novidade de vida venha sobre nós. Hoje, para todos sempre, Pai. Senhor, obrigado porque o Senhor já atendeu as nossas orações. Obrigado porque o Senhor vai fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e pensamos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações e a renovação do Espírito Santo venha sobre vocês, para que haja começo, novo começo, quando já era chegado o fim. Agora, para todo sempre. Amém.
fazer por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.